Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje a gente tem muita coisa para falar, hein? Ataques pesados na Ucrânia, tensão aumentando no Oriente Médio, acordos polêmicos entre Estados Unidos e Ucrânia revelados em documentos, além de eventos no continente africano. Então, nessa sexta-feira santa, enquanto muita gente estava começando o dia, lá na cidade de Kharkiv, na Ucrânia, foi apenas mais um dia sob o fantasma da guerra. A Rússia lançou uma série de ataques que mataram uma pessoa e feriram 82. E foi um ataque bem pesado, hein? Segundo informações oficiais, o ataque contou com mísseis balísticos conjugados com mísseis de cruzeiro, drones Shared, tudo junto. Zelensky, como sempre, foi para as redes sociais comentar o assunto, né? Veja o que ele publicou. É assim que a Rússia começou essa sexta-feira santa, com mísseis e drones, ferindo nosso povo e nossas cidades. Vídeos publicados nas redes sociais mostram bombeiros ajudando gente ferida em frente aos prédios destruídos. Uma moradora de Kharkiv contou que, de repente, foi tudo pelos ares, as janelas explodiram e o marido dela acabou morrendo. Segundo o prefeito de Kharkiv, Ihor Terekov, o ataque destruiu 15 prédios. Mas não foi só Kharkiv que sofreu com ataques russos. Sumy, outra cidade no nordeste da Ucrânia, também enfrentou ataques. Segundo relatos, um drone russo atingiu uma padaria. O ministro Andriy Sybiha, em crítica aos discursos conservadores de Putin, mandou uma indireta dizendo o seguinte: tanto falam de valores cristãos, mas atacam uma padaria em plena sexta-feira santa. Uma pequena pausinha, se você está curtindo o conteúdo e quer sempre estar por dentro do que está rolando no mundo, aproveita a pausa, dá um like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha com seus amigos, tá? Isso contribui demais com o nosso trabalho e nos ajuda a chegar aos 100 mil inscritos, beleza? Vamos lá. Bom, agora entrando no campo diplomático, o jornal The Guardian revelou que os Estados Unidos e a Ucrânia estão para assinar um acordo pesado envolvendo minerais estratégicos, hein? A ideia é montar um fundo de investimento conjunto. Só que, gente, não está nada claro se o lucro desse fundo vai ser usado para pagar os bilhões que os Estados Unidos já investiram em ajuda militar, né? O Trump disse que a Ucrânia deve 300 bilhões de dólares, mas Zelensky diz que não, que era doação, não empréstimo. Será que o Zelensky acredita na existência de almoço grátis? Bom, eu vou deixar na área de membros a foto estática, tá? Com a origem do memorando de entendimento acompanhado da tradução para o português. Bom, e falando em Trump, ele está pressionando Rússia e Ucrânia para fecharem logo um cessar-fogo. Só que os sinais vindos de Washington estão meio misturados. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que se não houver progresso muito rápido, os Estados Unidos vão acabar largando de mão os esforços para a paz. Já o vice-presidente J.D. Vance, numa viagem pela Itália, disse que ainda está otimista com a paz. Marco Rubio falou que os europeus têm um papel central nesse possível acordo de paz. Aí você fica imaginando, que papel seria esse? Bom, segundo ele, as sanções que a Europa impôs à Rússia provavelmente teriam que ser suspensas para garantir qualquer trégua. Ou seja, o apoio europeu para a paz seria exatamente suspender as sanções contra a Rússia. Bom, pelo menos foi isso que eu entendi. Rubio também contou que nas negociações em Paris surgiu a questão das garantias de segurança dos Estados Unidos para a Ucrânia. Ele disse que isso é algo que dá para resolver, que tem solução, de uma maneira aceitável para todo mundo. Mas ele deixou claro, né? Temos desafios maiores que precisamos descobrir. E Rubio falou com todas as letras. Precisamos descobrir agora, em questão de dias, se isso é factível no curto prazo, porque se não for, acho que vamos seguir em frente. Ou seja, gente, se não rolar um sinal claro de que dá para fechar um acordo de paz logo, os Estados Unidos podem simplesmente abandonar a tentativa. E aí, será que vai dar tempo? Será que a Europa vai topar aliviar as sanções para garantir a paz? E parece que o esforço de Trump está realmente ruindo, né? Até o tal acordo informal, que no fundo não foi totalmente eficaz, aquele cessar-fogo parcial que proibia ataques a usinas, está expirando. E tanto Rússia quanto Ucrânia vão poder fazer esse tipo de ataque sem constrangimentos ou explicações. Bom, gente, dando um pulo no Oriente Médio, os Estados Unidos atacaram o porto de Raziza, no Iêmen, numa operação contra os Houthis. Segundo o Ministério da Saúde iemenita, pelo menos 74 pessoas morreram nesse ataque e outras 171 ficaram feridas. Esse, gente, seria o ataque mais mortal desde que os Estados Unidos começaram essa campanha contra os Houthis no mês passado. Para quem não sabe, os Houthis são um grupo rebelde que controla uma boa parte do Iêmen e que vem atacando navios no Mar Vermelho em apoio aos palestinos que estão sob ataque na Guerra de Gaza.
Os Estados Unidos disseram que atacaram o terminal de Raisiza para cortar a fonte de combustível dos Houthis, já que o lugar tem capacidade para armazenar 3 milhões de barris de petróleo. Mas, claro, a quantidade de mortos levantou muitas críticas, né? Bom, mudando de assunto, mas ainda no Oriente Médio, vamos falar sobre as negociações entre Estados Unidos e Irã sobre o programa nuclear iraniano, né? Como comentamos aqui no canal, na semana passada rolou uma primeira rodada de negociações em Omã, e agora está marcada uma segunda rodada em Roma. As conversas, por enquanto, gente, estão sendo consideradas positivas. Só que o Irã deixou bem claro: aceita limitar a quantidade de urânio enriquecido, mas quer garantias firmes de que Trump não vai rasgar o acordo de novo, como fez em 2018. E o Irã disse que não vai de jeito nenhum desmontar suas centrífugas, ou seja, parar totalmente o enriquecimento ou mexer no seu programa de mísseis. Eles querem um acordo, mas com respeito aos seus termos. Agora, já o principal negociador dos Estados Unidos, Steve Witkoff, jogou duro no X, o antigo Twitter, dizendo que o Irã precisa parar e eliminar seu enriquecimento para fechar qualquer acordo. Já viram o impasse? Parece que por enquanto a conversa é mais sobre encontrar um meio termo para evitar que a situação escale para o conflito ainda maior. Mas no meio disso tudo vaza uma bomba. Parece que Israel estava prontinho para atacar as instalações nucleares do Irã agora em maio, viu? Isso é o que publicou o New York Times. Mas parece que houve mudanças de planos. Isso porque faltou o aval, o ok de Trump. Segundo informações de bastidor, o governo israelense planejou 2 opções. Uma seria a infiltração de tropas para destruir alvos-chave. No fim das contas, Netanyahu descartou mandar soldados e preferiu apostar só nos bombardeios. Só que Trump acho que enxergou isso como uma moeda ou mais um fator de pressão nas negociações e negou o pedido. Ele achou que naquele momento, com as negociações com o Irã ainda rolando, seria melhor usar a ameaça de ataque como carta na manga para pressionar diplomaticamente. E parece que alguns setores do governo dos Estados Unidos estavam pressionando para atacar de qualquer jeito, né? Alegando que seria a chance de ouro para frear o programa nuclear iraniano. Mas aí Trump segurou a onda, né? Mesmo sem autorizar, gente, Trump já fez ameaça de ataque contra o Irã, né? E também aumentou a presença militar dos Estados Unidos na região com 2 porta-aviões e bombardeiros B-2. Para quem não sabe, já comentamos aqui no canal, o B-2 é aquele avião furtivo que praticamente não aparece no radar e é capaz de levar aquelas super bombas para destruir bunkers subterrâneos, o tipo onde o Irã esconde suas instalações nucleares. O que Netanyahu achava disso, hein? Bom, para Israel, qualquer acordo com o Irã só faz sentido se incluir a destruição total das instalações nucleares, com fiscalização americana. Parece que ele não quer saber de acordo meia-boca. Nesse ponto, Israel parece que está com uma postura bem firme e inflexível. Bom, gente, mudando para outro tipo de guerra, que não usa mísseis, mas que também causa estragos consideráveis, os Estados Unidos anunciaram novas tarifas que podem chegar a 245% em cima de alguns produtos chineses. E essas tarifas vêm embaladas em várias justificativas: combate ao tráfico de fentanil, retaliação comercial e até outras medidas pontuais ligadas à guerra econômica entre os 2 países. Gente, claro que em termos de tarifa, a China não vai seguir essa lógica sem sentido, né? Passou de 100%, já podemos considerar mercados fechados entre os 2, então seria infantil ficar escalando percentuais. Isso só tem efeito midiático. Está parecendo até aquela lógica infantil da Guerra Fria, que dizia: eu tenho poder nuclear para destruir 2 planetas Terras. Aí o outro investe, gasta dinheiro para dizer depois: eu agora tenho poder nuclear para destruir 3 planetas Terras, sou mais forte que você. O troço é tão infantil que qualquer criança curiosa derrubaria os 2 com uma pergunta simples: quantos planetas Terras nós temos? Sim, professor Arão, mas a China não vai reagir? Com certeza, mas não escalando tarifas. Por exemplo, quando proíbe a entrada de aviões Boeing na China, mesmo sendo aviões já contratados. Eles já deixaram claro que, para qualquer negociação futura, vão exigir respeito mútuo, postura consistente dos americanos, conversas abertas sobre Taiwan, que é sempre um assunto sensível, e que Trump envie um representante oficial autorizado para dialogar. Em outras palavras, estão topando conversar, mas com condições bem claras. Bom, gente, voltando para a Europa, o Banco Central Europeu decidiu cortar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, deixando ela agora em 2,25% ao ano. É isso mesmo, gente, 2,25% ao ano. A intenção? Claro, com taxas de juros baixas,
estimular a economia europeia, que já está começando a sentir o baque das tensões comerciais e do aumento das tarifas americanas. E não é só a Europa que está querendo baixar os juros para enfrentar as consequências do tarifaço de Trump. Gente, o próprio Trump, responsável pela situação toda, está pressionando o Federal Reserve, o Banco Central americano, a baixar os juros. Só que ele está enfrentando a resistência principalmente do presidente da instituição, Jerome Powell, que já alertou que a política de Trump vai ser responsável tanto por inflação quanto por problemas no crescimento da economia americana. E Trump já está começando a ameaçar, já disse até mesmo que ele vai ser demitido. Só que, gente, pelas leis americanas, o presidente da República não tem poderes para demitir o presidente do Federal Reserve. Mas no discurso, Trump já diz que os dias dele estão contados. Bom, meus amigos, já que estamos falando de economia, crescimento e inflação, deixa eu contar uma coisa boa para vocês sobre o continente africano. Vamos falar do Senegal. Parece que o país está vivendo um momento minimamente inspirador, principalmente no setor secundário, na indústria. A produção industrial do país vem crescendo bastante. O PIB do país cresceu em 2024 6,9%, mas não foi um ato isolado, tá? O crescimento vem ocorrendo de forma consistente nos últimos anos. Aí vem aquela pergunta, Mas será que a economia do país não estaria crescendo além do PIB potencial? O que explica esse crescimento? Bom, nada mais nada menos do que grandes investimentos em infraestrutura e desenvolvimento industrial, especialmente na região de Dakar. Gente, é muito bacana ver um país africano crescendo desse jeito, Eu, particularmente, torço para que esses avanços tragam mais empregos, maior renda, mais qualidade de vida e mais esperança, não só para o Senegal, mas para todo o continente, que eles possam viver uma era de grande desenvolvimento. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.